Olá, seja muito bem-vinda a mais uma apresentação do Conaroma. Nós agora iremos assistir a palestra da Gorete Moura. Gorete é aromaterapeuta com uma vasta experiência e professora credenciada pelo IBRA. Ela hoje trará para nós o assunto Aromas para o Amor, um guia para os enamorados. É uma grande oportunidade para conhecermos mais sobre os óleos essenciais e seus usos, também nessa área. Eu espero que vocês gostem dessa palestra e até a próxima. Bom, primeiro Congresso Nacional de Aromaterapia e nós aqui com tantos temas. E aí qual tema justamente que não apenas eu escolhi, mas pelas indicações foi aquele escolhido. Aromas do Amor, um guia para os enamorados. Claro que esse tema não é de agora, né? Nem é de ontem, nem vai ser de amanhã, é um tema de sempre. Por que de sempre? Porque amor é um tema de sempre. E aromaterapia também, que é uma coisa milenar. Então a gente junta a arte dos aromas, essa arte que harmoniza a gente, essa arte que deixa a gente em paz, que também nos faz questionar, porque amar também é fazer questionamentos, e vai justamente para esse tema Aromas do Amor, um guia para os enamorados. Quando eu pensei nesse tema, foi justamente para uma feira de noivas. Aí você pode dizer, feira de noivas, aromaterapia, então, aromaterapia, eu sempre brinco e digo que é amante perfeito. Serve para, encaixa em tudo. E aí foi criado esse tema justamente para uma palestra que eu ia fazer nesse evento, né? E desse evento surgiu justamente um e-book, né? Onde eu escrevi esse e-book e Silvia Alberti fez as imagens que vocês estão vendo aí dos slides. E aí ficou durante um tempo, mas as pessoas sempre que tinham alguma oficina, alguma coisa, diziam assim, fala de aromas do amor. Por onde é que eu posso começar a falar aromas do amor para vocês me entenderem por que é importante aromas do amor? Primeiro a gente lembra o seguinte, que todo ser humano, eu, você, qualquer pessoa, tem uma coisa que é só dela, que é a impressão digital. Né? Então a gente tem uma impressão digital que é única e imutável. Agora existe uma outra coisa que as pessoas não param para pensar, é que a gente tem uma impressão olfativa que também é única. A gente tem um cheiro, eu tenho um cheiro que é só meu, você tem um cheiro que é só seu, o teu amigo, o teu companheiro, o teu pai, tua mãe tem um cheiro que é só dele, né? E isso nos faz únicos. Só que, claro, que esse cheiro, que é essa impressão olfativa nossa, ela pode ser mutável. Por quê? Porque vai depender do meio que a gente vive, do nosso emocional, vai depender da nossa alimentação, mas é uma coisa única. E enquanto sendo único, nada melhor do que relacionar essa coisa da impressão olfativa, desse cheiro único, com um tema que atravessa todas as barreiras, que atravessa todas as ciências, todas as artes, que é justamente o amor. Quando a gente fala de amor, né, aromas do amor, não é para estar preocupada se é o outro me amar ou eu estar amando o outro, mas aqui começa justamente no princípio do amar-se, né, do enamorar-se. O que é enamorar-se? É apaixonar-se, né, é encantar-se. Enquanto se encantar, a gente pode sim realizar algumas atividades, algumas tarefas que podem possibilitar que a gente tenha uma qualidade de vida. E aí, essa qualidade de vida tem tudo a ver com esse encontro, tem tudo a ver com esse congresso que fala justamente de bem-estar, que fala de saúde, que fala de qualidade de vida. Porque a aromaterapia é isso, é qualidade de vida, é bem-estar, é saúde, né? É você viver todos os dias, mesmo com dificuldades, mesmo com problemas, você perceber que você está avançando, que você está evoluindo e que você acorda cada dia melhor do que o dia anterior, quando você foi dormir.
A gente sabe que o amor é um tema de vários poetas e poetisas. Foi tema de Khalil Gibran, no seu livro Profeta, né? Tem textos maravilhosos de Clarice Lispector. E aí, o que a aromaterapia tem para falar sobre aromas do amor? Primeiro, a gente tem que lembrar todo dia que o acordar, né, o abrir os olhos, já é amor. Né? Já é dizer para você que você é um vencedor, você é uma vencedora. Só que eu posso ser um vencedor ou uma vencedora mais para cima, né, positiva e, claro, bastante aromática. Então, como é que eu vou fazer isso no meu dia a dia? Como é que eu vou me beneficiar desses aromas no dia a dia? E por que que esse é um tema que ao longo da minha caminhada, da minha estrada, está sempre ali comigo, me fazendo refletir, me fazendo fazer os outros também refletirem, fazendo a gente trocar informações. Primeiro porque respirar é essencial. A gente pode escolher não ver mais as coisas e eu simplesmente fecho os olhos para você. A gente pode fazer a opção de não querer mais se comunicar. Eu simplesmente não abro mais a boca, cruzo os meus braços. Eu posso dizer que não quero mais ouvir o que você está falando e tapo os meus ouvidos. Que eu não quero mais ter um contato e cruzo meus braços, como eu já falei. Mas tem uma coisa que não dá para a gente deixar de fazer, que é respirar. Por que não posso deixar de respirar? Porque se eu deixo de respirar, eu deixo de viver. E quando se deixa de viver, deixa-se de amar também. Então, respirar, óleo essencial, aromaterapia, está tudo interligado. E aí, nessa caminhada, na minha caminhada, cada vez mais foi importante sentir esses aromas e, mais do que isso, fazer com que esses aromas, no dia a dia, entrassem no meu cotidiano. No dia a dia, as pessoas também começassem a perceber que podiam esses aromas, esses óleos essenciais fazerem parte da sua vida. E aí, como é que eu começo a fazer isso? Começa a fazer isso naquele óleo que você coloca para dormir, porque você não quer só dormir, você quer dormir bem, você quer acordar melhor ainda. E aí, o que é que eu faço mais? Eu vou tomar um banho, claro que eu tenho que respeitar a natureza, eu tenho que economizar, mas eu posso, aqueles poucos minutinhos que a água me banha, eu colocar um pouco de óleo essencial ali naquele ambiente, onde às vezes bate um pouco da água quente e sair aquele vapor e respirar aquele óleo essencial. Mesmo que não tenha vapor, o óleo por ser volátil já vai me possibilitar isso. Então, se eu coloco algumas gotas no meu banho, eu já vou me beneficiar com as propriedades terapêuticas do óleo essencial. Só que essas propriedades terapêuticas, elas não são propriedades só para o meu físico. Elas são propriedades, benefícios, principalmente para a minha alma, principalmente para tratar das minhas emoções e para tratar daquela minha cabeça que às vezes fica colocando coisa onde não existe, que fica imaginando coisa que não existe. E aí que adoece o corpo. E aí sim, vou usar, mas eu vou usar porque a minha cabeça fez com que o meu corpo adoecesse. Então, quando eu falo de aromas do amor, um guia para os enamorados, é um chamado não só para você, apaixonado, amante da aromaterapia, mas é um lembrete principalmente para mim todos os dias, que amar é preciso, que respirar é preciso, que viver é preciso. E como é que eu posso amar melhor? Como é que eu posso viver melhor? Como é que eu posso respirar melhor? Usando os óleos essenciais. Usando óleos essenciais no banho, usando óleos essenciais naquele chá, usando óleos essenciais numa sobremesa, usando óleos essenciais num toque, né? Claro que se eu tenho alguém para me dar uma massagem, ou que eu possa dar uma massagem a alguém, é uma maravilha. Né? Eu não preciso ter um curso de massoterapia para poder saber que o toque ele é profundo. Eu não preciso ter uma formação em massoterapia e sou muito grata pelas minhas amigas que são massoterapeutas, que me possibilitam, em alguns momentos, ter uma percepção maior do toque, mas no dia a dia eu posso muito bem ter esse cuidado comigo e também cuidar do outro, daquele que está do meu lado, e compartilhar e ter essa troca. Então, através de um óleo, de uma sinergia, de um óleo vegetal, onde a gente pode dar algumas dicas. Algumas pessoas têm
a informação que, por exemplo, o óleo de ylang-ylang é um óleo afrodisíaco. O óleo de ylang-ylang ele é um óleo relaxante. Ele é um óleo relaxante porque ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que você se empodere, né? Você se sinta, você se ame, você diga, eu sou boa no que eu faço, eu sou uma pessoa maravilhosa. E isso é autoestima alta. Quando a gente tem uma autoestima alta, então a gente se torna afrodisíaca, a gente se torna atraente, a gente se torna sedutora, as pessoas nos percebem, as pessoas às vezes nem sabem dizer o porquê de sermos atraentes ou sedutores, mas sabem que estamos fazendo uso da sedução. E aí você pode dizer assim, mas e só ylang-ylang não, né? Na realidade, se a gente olhar, todo óleo essencial ele tem um ponto de sedutor. Por quê? Porque ele tem muitos componentes químicos, ele tem muitos princípios ali, né, compostos químicos que trazem princípios ativos. Mas aí, o que é que eu vou usar no meu dia a dia? Então, alguns livros como Aromaterapia para o Amor, alguns livros como Aromaterapia para Amantes, né, mostra o que para a gente? Mostra que existe alguns óleos essenciais que eles vão tornar o nosso coração mais potente, mais, né, fazer uso do que é tônico, do que é que a gente precisa estimular, que é o caso do alecrim. Claro que a gente sabe que os óleos essenciais têm indicações e têm contraindicações. Então, algumas pessoas vão ter que ter cuidado quando usar um alecrim por conta das contraindicações do alecrim. Mas a gente sabe também que quanto mais a gente usa óleo essencial, quanto mais a gente respira óleo essencial, menos problemas a gente tem, né? Quando eu falo menos problemas, não é que eu não vou adoecer ou que eu vou ter tudo resolvido na minha vida, mas é porque minha imunidade começa a aumentar, é porque eu começo a enxergar e a ver aquela dificuldade de um outro prisma, com outro olhar, e aí o que que acontece? Eu começo a me amar mais. Eu me amando mais, claro que eu vou ter mais saúde. Eu me amando mais, claro que quando o outro fizer cara feia para mim, eu não vou achar que é cara feia para mim. De repente eu posso parar e dizer assim, aquela pessoa naquele dia pode estar com a dificuldade e de repente me encontrou, né? Viu em mim uma possibilidade de descarregar, mas que não foi essa a intenção. E eu não levar isso para o lado pessoal. Então, os óleos essenciais, o Dr. Penhoel uma vez colocou justamente isso, quanto mais usa óleo essencial, menos você precisa. Aí você pode dizer, que história é essa? Eu uso e não preciso? Não. O que a gente está dizendo é, quanto mais você usa, menos precisa, porque menos intoxicada a gente fica, né? Quando a gente fala em intoxicação, a gente não está falando só da intoxicação de uma comida de repente pesada que se comeu, mas a gente está falando daquela intoxicação das informações que nos chegam, seja pela internet, seja pela televisão, seja por atravessar uma rua e você vê uma cena chocante e automaticamente a tua mente já fica perturbada. Então, se eu uso óleos essenciais diariamente, faz com que o meu mecanismo de desintoxicação emocional e mental ele seja acelerado e faz com que aquele impacto que eu sofra, ele seja atenuado, ele seja suavizado. E aí eu posso ter justamente isso através desses aromas que fazem com que o meu corpo reaja de maneira prazerosa. E aí eu posso o quê? Usar esses óleos, como eu falei já aqui, no banho, ou na alimentação, ou numa massagem, não é? Se eu tenho um companheiro e aí a gente sai, a gente pode usar da imaginação. Aí você diz assim, usar da imaginação. Sim, você vai, mesmo na sua casa, ou se você vai para um hotel, você vai o quê? Você pode acender umas velas aromáticas, você pode colocar um incenso à base de óleos essenciais, ou um óleo essencial nos 4 cantos. Às vezes você nem tem um aparelho, mas você tem um óleo. E quando a gente tem um óleo, a gente tem tudo, porque o óleo ele é volátil. O óleo está dizendo para a gente, cada gota de óleo diz assim, deixa eu tomar o mundo, né? Deixa você me sentir, deixa os outros me sentirem. É isso que é uma gota de óleo essencial, é a leitura que eu faço quando eu abro um vidro de óleo essencial. Ele está dizendo assim, você é dona do mundo, mas eu também quero fazer parte desse mundo. E eu quero fazer parte não só do seu mundo, eu quero fazer parte de quem está junto de você. Porque o óleo essencial, ele é tão solidário que mesmo que o vidro seja seu, na hora que você abre,
ele vai ser de quem está do teu lado. Ele vai ser do ambiente que você escolheu naquele momento para você abrir aquele óleo. Então não tem como eu dizer assim, esse vidro aqui é só meu, porque esse vidro aqui não é só meu. Na hora que eu abrir esse vidro aqui, vai ser do meu vizinho, vai ser da pessoa que trabalha comigo, vai ser da pessoa que está conversando comigo naquela hora. Na hora que eu coloco uma gota ou eu coloco um spray ambiental no meu trabalho, eu não posso dizer que esse spray ele é só meu, porque ele não é mais só meu. Né? As gotas tomaram, as partículas do óleo essencial tomaram espaço, tomaram, formaram como se fosse uma preparação de uma chuva. Né? Só que em vez de ser aquela chuva de água com aquelas nuvens que vão se formando, vão ser nuvens justamente que vão formando o quê? Para liberar os aromas, para liberar as partículas que estão ali contidas, aquelas propriedades maravilhosas que cada óleo essencial carrega. Então, gente, agora chegou uma reflexão para mim. Na realidade, a pergunta é: o quanto eu me amo e o que é que eu faço diariamente para nutrir esse amor, para me amar, para me enamorar? E aí a resposta que vem, pelo menos para mim, claro, é que eu uso óleos essenciais. Eu sou uma praticante da aromaterapia. Mas o que é ser essa praticante da aromaterapia? Como foi dito antes, ser praticante, usar óleos essenciais, antes de tudo, tem que ser solidário. Porque na hora que você abre um vidro de óleo essencial, como ele vai ser para todos e não só para você, você se cuidar, você naturalmente vai estar cuidando do outro sem colocar imposições, sem dizer o que pode e o que não pode. Simplesmente você está compartilhando aquilo que você usa. Que o outro tem o seu livre-arbítrio para dizer, eu quero ou eu não quero compartilhar esse aroma com você. Né? Quando ele não quer compartilhar, simplesmente ele vai se retirar do ambiente, embora que ele já tenha respirado aquilo ali. Aí eu sempre digo o seguinte, que quando a gente descobre os óleos essenciais, quando a gente começa a respirar óleo essencial, né, nunca mais seremos a mesma pessoa. Felizmente ou infelizmente, talvez para alguns, para mim eu digo que sempre felizmente. Né? Nunca mais eu fui a mesma pessoa depois que a aromaterapia entrou na minha vida. E aí a gente pode dizer assim, mas como é que eu posso fazer dessa prática uma disciplina sem ser um peso? Né? E aí, uma das coisas é acordar sempre de bom humor, porque amar óleo essencial, aromaterapia, está relacionada, entre outras coisas, com bom humor. Então é aquele acordar, mesmo no inverno, e dizer assim, bom dia, sol. Né? E ao dormir, mesmo quando você não viu a lua, você dizer, bom dia, lua. Né? E mesmo quando naquele dia que o chefe foi chato, ou que alguém, né, ou aquele teu companheiro pisou no teu calo, você agradecer, que bom que você existe na minha vida e me faz refletir o que eu quero ou o que eu não quero da minha vida. Porque o que a aromaterapia tem mostrado para mim, o que os óleos essenciais têm mostrado para mim, é que eu tenho escolhas. Né? E que essas escolhas vão depender exclusivamente do meu livre-arbítrio, né, do meu posicionamento. E que os resultados dessas escolhas também são resultados meus. Então, não é o outro que é responsável ou culpado pelo que dá certo ou errado na minha vida. A responsabilidade do que dá certo ou que dá errado na minha vida é única e exclusivamente minha. Claro que quando a gente vive em sociedade, alguns atos, eles são coletivos. Eles podem ser potencializados. Então, que bom que a gente possa, por exemplo, potencializar, ter o ambiente de trabalho aromático. Né? Só que às vezes você não tem como fazer isso porque você trabalha em uma instituição que outras pessoas não compartilham do seu aroma. Mas você pode usar um colar que é seu. E esse colar ter, né, uma gota de óleo essencial. Você pode muito bem colocar na sua roupa, pingar uma gotinha na tua blusa, no teu vestido e estar aromatizando o mundo. Quando a gente está aromatizando o mundo, a gente está se amando. Quando a gente está se amando, a gente está fazendo da vida cada dia um pouco melhor, cada dia mais consciente. Porque as coisas têm que ser feitas de uma maneira consciente, de uma maneira
clara e principalmente de uma maneira leve. Aí você diz assim, mas eu preciso estudar para fazer uso dos óleos essenciais? Claro que você tem que estudar. Tudo na vida a gente tem que estudar. Agora, eu tenho que procurar os mecanismos para estudar. E o melhor mecanismo de estudo é a gente começar a usar. Né? Então, como é que eu vou entender as propriedades de um óleo essencial como Lang-Lang, como um óleo essencial como rosa, se eu não usar rosa, se eu não usar Lang-Lang? Como é que eu vou entender quando eu digo que um alecrim ele tem propriedades tônicas, se eu não uso alecrim, se eu não sinto no meu coração alecrim, se eu não sinto na minha cabeça alecrim? Como é que eu posso dizer que um óleo me deixa relaxada como lavanda ou como camomila, se eu não faço uso dessa lavanda, dessa camomila no meu corpo? Né? E aí é interessante que algumas autoras, como Tara Felmy, ela faz uma relação justamente dos óleos essenciais também com a pele e com a cor do cabelo. Então a gente começa a perceber que determinados óleos essenciais, né, estão relacionados o quê? Com o nosso biotipo, né, com a nossa respiração sempre, com a nossa pele. Claro que esses são estudos mais profundos. Eu particularmente confesso que eu tenho pouco conhecimento dessa relação com a cor do cabelo ou com a cor da pele relacionada com o aroma. Mas a gente vê que alguns autores, alguns escritores, eles fazem essa relação nos seus livros. E aí vai depender de cada um, dentro do seu estudo, dentro das suas empatias, o que é que está ressonando em você, o que é que você pode dizer, não, isso aqui eu usei e eu achei que faz sentido e eu vou repetir, porque a ciência é assim, a gente diz que a aromaterapia é arte porque traz harmonia, e a gente diz que a aromaterapia é ciência porque a gente pode não apenas usar uma vez, mas usar duas, três, e observar que vai repetir aquele resultado inicial, né? Aquele resultado esperado. Claro que com o tempo algumas coisas elas são ampliadas, alguns benefícios eles são observados de um outro ângulo, então a gente começa a observar também que existe outras melhorias, que algumas coisas que no tempo atrás podia ser tido como restritivo, que hoje em dia você já pode usar com segurança e sem dificuldades. Bom, e qual aroma que pode me levar para o amor, para o enamoramento? Eu particularmente acredito que todos os aromas, ou quase todos os aromas, têm empatia comigo e eu tenho empatia com eles. Né? Só que existem alguns instrumentos que podem facilitar a vida da gente, pelo menos naquele dia ou naquela semana. Para mim, um desses instrumentos é o oráculo dos aromas, onde eu embaralho, né? E eu tiro de repente uma cartinha justamente para ver qual a mensagem. Se eu estou falando de amor, de repente eu posso dizer assim, por que que nesse momento, né, enquanto companheiro, eu estou só? E qual aroma que eu tenho que trabalhar para que eu possa criar um espaço para um companheiro chegar? Aí digamos que nesse momento aparece para mim, né, junípero. E aí Junípero fala justamente de purificação, do mergulho, do filtro. Então, Junípero está dizendo para mim assim, levanta o véu, o que é que você está querendo esconder? O que é que você não mergulhou, você não se percebeu ainda para se abrir para o amor? E aí, muitas vezes, você vai usar um óleo que para algumas pessoas não tem nada de afrodisíaco, não tem nada de apaixonante, mas que vai te trazer consciência para o apaixonar-se, para o amar-se, para o viver a cada dia. Aí, nesse viver cada dia, de que maneira eu posso usar alguns desses aromas? Eu posso usar alguns desses aromas na cozinha. Eu, particularmente, confesso que eu não sou aquela pessoa especialista na arte, né, das colheres e das panelas. Mas o óleo essencial faz com que a gente até fique um pouquinho mais sábia, né? Digamos, nesse ponto. Por quê? Porque de repente a gente pega um óleo como o cacau e coloca algumas gotinhas no iogurte e a gente percebe, né, o tanto do saciar que o óleo de cacau traz para a gente
o tanto que ele está nutrindo não só o nosso corpo, mas está nutrindo as nossas emoções, que muitas vezes entram em estados de palpitação sem entender porquê, né? E aí eu posso também na cozinha, através de um suco de melancia, colocar umas gotinhas do óleo de gerânio e aí o que? Trazer a harmonia do feminino para mim, trazer a harmonia dos meus hormônios, né, que nem sempre estão em ordem, porque o dia a dia faz com que às vezes a gente saia um pouco do compasso, e aí faz com que aquele óleo ali de gerânio, junto com o suco de melancia, me proporcione esse bem-estar. Melhor ainda quando esse bem-estar eu posso levar, por exemplo, uma reunião com as amigas. E aí imagina cada amiga dessa ou cada amigo desse compartilhando isso com outros amigos. Isso é o enamorar-se, isso é o compartilhar, isso é o viver. E aí a gente pode dizer o seguinte, mas o que é que mais eu posso fazer com óleos essenciais para que eu possa vivenciar esse aroma do amor? Eu sempre digo, e já coloquei aqui hoje, que o banho, né, colocar algumas gotinhas no banho, é muito importante. Claro que a gente não tem esse tempo diário, né? Não dá para fazer isso todos os dias, mas que seja uma vez por semana, você ter alguns minutos mais para tomar aquele banho, para sentir. E quando eu digo tomar o banho, não é só colocar algumas gotas naquela água, no sabonete que vai passar sobre o teu corpo, mas também naquele banho, no ambiente do que você vai respirar, fazer um escaldapés, né? As pessoas hoje em dia, ainda bem que elas estão redescobrindo, né, o escaldapés que nossas avós já usavam e curavam tantas coisas, mas que o que é que acontece? Às vezes a gente cura, começa a cuidar do físico e esquece que na realidade o que a gente tem que cuidar é do coração. E esquece que o que a gente tem que cuidar, né, é o abraçar-se, é o sorrir, é o agradecer, né? É chegar para as pessoas e dizer assim, que bom que você existe na minha vida, que bom que às vezes você é birrenta na minha vida, mas essa tua birra me faz refletir se eu também não sou birrenta. Que bom que você sorri, mesmo que não tenha nada para sorrir, porque aí me faz ver que como a vida é bela, como viver já me faz sorrir, como acordar já me faz sorrir. Então, assim como cada um de nós é único, né? Já que temos uma impressão digital e temos uma impressão olfativa, claro que cada aroma, cada óleo essencial, ele também é único, também é ímpar. E aí o que é que a gente pode falar de cada um em poucas palavras, né? Desses aromas do amor, desse guia para os enamorados? Bom, quando eu olho para o alecrim, aí me vem justamente o quê? Força, ele é o tônico, né? Ele é o tônico que transmuta porque ele vibra no lilás. E aí também eu posso pensar no óleo de canela ou posso justamente puxar no meu oráculo a cartinha que fala de canela. Aí canela, ela diz o seguinte pra gente, só prospera quem desapega. Então, para a gente amar, a gente tem que desapegar, a gente tem que se entregar, a gente tem que acreditar. E aí, quando a gente acredita, quando a gente se entrega, quando a gente esvazia aquilo que estava ocupando com sentimentos de tristeza, de ressentimento, de mágoa, a gente faz com que um novo espaço apareça, o espaço da concordância, da compreensão, do compartilhar, o espaço do amor. Canela faz isso. Agora, se eu quero um pouquinho mais de prazer, se eu penso um pouquinho mais no que eu chamo do grãos do paraíso, eu estou falando do cardamomo, daquela especiaria que tão sabiamente os indianos, né, usam na sua massoterapia, usam na sua culinária e que podemos usar também, e que podemos também aprender com essa civilização milenar e colocar um pouco do cardamomo na nossa cozinha, um pouco do cardamomo nos nossos perfumes. Mas também eu tenho uma outra especiaria, né, que também é utilizada pela medicina ayurveda, pela medicina hindu, que é justamente o óleo de gengibre. E o que é que o gengibre faz?
O gengibre ele me ensinou principalmente ao me empoderar, ao reconhecer o meu valor, ao reconhecer a força que eu tenho. Fazendo o reconhecimento dessa força, desse valor, desse amor que eu tenho, eu com certeza consigo amar. Mais do que conseguir amar, eu vou amar sem exigir nada em troca, porque o verdadeiro amor não é criar expectativas do que o outro vai fazer para você. O verdadeiro amor é você saber o que é que você pode fazer pelo outro, independente do estado que vocês vivem. Aí tem mais um óleo essencial, que aí eu digo que é o óleo essencial para todas as mulheres. Claro que os homens também são convidados a usá-lo, mas como ele é tido como óleo da mulher, que é o óleo do gerânio, né? Então é aquele óleo que vai fazer eu perceber mais o meu feminino, que vai perceber eu ser mais receptiva, eu não querer estar só mandando, só no controle. Então vai ser aquele óleo que vai dizer assim, ó, aceita, deixa o outro abrir o carro, deixa o outro puxar a cadeira para você sentar, né? Deixa o outro te presentear, em vez de você estar sempre na ação, de estar à frente, de estar tendo que realizar as coisas. Gerânio me ensinou isso. Quem sabe pode ensinar você também um pouquinho. Aí a gente precisa de um facilitador na vida. E aí os facilitadores são os cítricos, porque eles são maravilhosos. E um facilitador para os novos começos, né? Quando a gente acha que fechou para balanço, mas no fundo a gente acredita que na realidade a gente está no outro momento de vida, e aparece o óleo de grapefruit para a gente, né? Esse cítrico tão maravilhoso, né? da família das rutáceas, e que diz o seguinte, ó, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, tá? Claro que não é só o grapefruit que faz isso, que facilita os processos, aquele processo onde eu passei um tempo fechada, como eu falei aqui, para balanço, e de repente eu digo assim, bom, hoje eu acordei percebendo que eu estou aberta para amar, porque eu estou me amando realmente. E aí eu posso fazer isso também com laranja doce. Mas além de laranja doce, a gente sempre diz que tem assim, todo o óleo é maravilhoso, mas como somos pessoas ímpares, então tem aqueles aromas que nos chamam mais atenção. E tem um aroma que me chama a atenção mesmo antes de eu conhecer a aromaterapia, que é o jasmim, né? Essa flor é maravilhosa, que a gente fala que a rosa é a rainha, né? E que o jasmim é o rei. Então, o jasmim, ele veio para dizer assim, ame-se, né? Permita-se, seja você, porque aroma de jasmim, assim como aroma de rosa, são ímpares, são únicos. Não dá para você confundir um aroma de jasmim com um mato, né? Porque ele não é um mato, ele é uma flor. Aí a gente tem justamente o manjericão. Para que o óleo de manjericão? Dentro dessa caminhada do amor, dentro dessa caminhada do amar-se, para dizer justamente que o guerreiro renasceu das cinzas, para dizer que eu estou aberta novamente para usar, né? Para usar as armas da sedução, as armas de Marte. Porque na realidade, se a gente for lembrar um pouquinho da mitologia, Marte e Vênus era justamente o casal alquímico, né? O casal, embora que alguns não entendam por que Marte, aquele brutamonte, era o desejado justamente pela deusa do amor, que era Vênus. Porque quando a gente ama, a gente perde um pouco noção, né? Do que é certo, do que é errado. A gente simplesmente ama. E aí manjericão veio para trazer impulso, para permitir fazer as coisas, para permitir-se amar. Aí a gente tem um outro óleo essencial de flor agora, né? A gente já falou aqui hoje de jasmim, mas que a gente tem também o óleo de néroli. E aí néroli, que é o óleo da flor de laranjeira, está lembrando o quê? Permita-se também. Está dizendo para que aquele aroma, né, que a flor da laranjeira traz, está cuidando dos nossos traumas, para quê? Para que a gente não se sabote, para que a gente não deixe que aquele sabotador interno tome espaço da gente. Então, que aqueles traumas que estão lá profundos, eles sejam, de fato, né, realmente curados.
E aí tem um outro óleo, que aí é uma planta brasileira, uma planta nossa, chamada pau rosa, que é um óleo que serve como base para vários perfumes franceses e que diz justamente, seja feliz. Porque uma das coisas que Paul Rosa me ensinou é que traz permissão para você ser feliz. Ninguém dá permissão para eu ser feliz, para você ser feliz, para teu irmão ser feliz. Você é que se permite, ele é que se permite, eu que me permito. E que às vezes, quando a dificuldade está grande, usar um pouco de Paul Rosa para ter essa permissão é um caminho, é um facilitador também. E aí a gente encontra um outro óleo essencial maravilhoso nessa caminhada, que é o patchouli, né? Entre os aromas do amor, o patchouli ele diz assim, ó, usa da energia yang, usa da assertividade, assume, né, que você tem a força, mas que você tenha força em harmonia, que você é forte, que você é yang, né, que você é o masculino em harmonia, sem medo, né, sem medo de dizer eu te amo, sem medo de viver esse amor, sem medo de compartilhar esse amor. Bem, né, claro que falou em amor, tinha que falar em rosa, né? Quantos poetas de várias tradições, de várias civilizações, em todos os tempos, não falaram do amor e não falaram do amor lembrando a rosa. Eu não vou ser exceção, né? Prefiro fazer parte dessa regra. E aí eu digo assim, rosa é um dos aromas do amor. Rosa faz com que você veja estrelas, mesmo de olhos fechados. Rosa faz com que você se sinta maior, mesmo quando você só tem 1,50 m. E aí a gente às vezes precisa viajar e mergulhar e ter ideias e ser criativo. E aí a gente inala, respira um pouco do óleo de salves clareia, né, daquela planta trazida pelos xamãs, que traz também empoderamento, que amplia a consciência, que leva a gente para outra dimensão. E que bom quando a gente pode ser levado para outra dimensão com amigos, né, e com o que a gente chama de amor. Aí, claro que quem não já ouviu falar e dizer que sândalo é um óleo, é um aroma afrodisíaco, que sândalo é um óleo também que serve para meditar. E aí eu lembro de uma professora que eu tive, não de aromaterapia, mas uma professora de tarô, que dizia e brincava que o sagrado não existe sem o profano. Então o sândalo vem para lembrar isso para a gente, que ao mesmo tempo que você tem um óleo para meditar, que você tem um óleo para se conectar com o seu divino, você tem um óleo também para vivenciar o divino que está dentro de você e que faz parte desse corpo, que cuida desse teu templo, que cuida desse teu espiritual. Então esse sândalo, esse óleo, esse aroma, é um óleo dessa conexão, é um óleo que trata da base, que trata do primeiro chakra, mas é um óleo também que vai tratar do sétimo chakra da coroa. Aí muitas vezes a gente está muito aéreo, a gente perde o chão e a gente precisa o que? A gente precisa de um óleo de vertiver, a gente precisa de base, a gente precisa de estrutura. Para quê? Para se amar mais, para poder amar também o outro e para poder vivenciar um dia de cada vez. Nem está no futuro, nem está no passado. A gente está no presente. No presente a gente pode estar justamente usando o óleo de vetiver. E aí a gente vem com mais um óleo de flor, que é o Lang Lang, que eu já falei aqui mais de uma vez para vocês, né? Lang Lang significa flor das flores. E aí é aquela flor que diz assim, seja abundante, né? Reconheça a abundância que traz dentro de si. Reconheça esse amor que está dentro de você, que exala, né? Pelos seus poros, que exala pelos seus pensamentos, pelas suas palavras, e seja feliz. Então, o nosso tempo está, né, aos poucos vai seguindo e a gente diz assim, o que mais eu posso falar? Como eu tenho uma formação da área de comunicação, eu sempre digo que 1 minuto você diz muita coisa, 5 minutos você diz coisa demais.
Em meia hora que seja, ou uma hora, você diz muita coisa, também você pode dizer muita besteira. Só que entre as coisas que eu ainda quero falar hoje aqui para vocês se a gente está falando de aromas do amor, a gente está falando de sedução, porque amar é uma arte, né? Enquanto arte é uma arte de sedução. E essa arte de sedução, ela tem que ter consciência, e quando a gente fala de consciência, não quer dizer que ela tem que estar, você tem que estar no claro para fazer uso dessa consciência. A luz já pode ter caído, né? Já pode ser noite, e mesmo assim você está fazendo uso dessa sedução, que são esses aromas maravilhosos. Então, mais do que fazer a arte da sedução, eu estou dizendo assim, eu tenho que fazer uso da minha intuição, eu tenho que acreditar, né, aquilo que está dizendo dentro de mim. Por que de repente hoje eu pensei em tal aroma? Não briga com isso. Se veio um aroma na tua cabeça, usa, né? Porque na realidade não é você que está escolhendo o aroma. Assim como as pessoas que trabalham com cristais dizem que os cristais que eles escolhem, eu tenho por hábito dizer que os aromas também, as plantas nos escolhem. Então, se uma planta te escolheu hoje para fazer a arte do amor, para amar, agradece, né, essa intuição, agradece essa dica e vai buscar aquele óleo. Claro que aí você vai ver como é que você vai usar esse óleo. Se você vai colocar no spray ambiental, se você vai colocar num aparelhinho na tomada, se você vai fazer um óleo de massagem. O meio é o que menos importa. O mais importante é você fazer o uso do óleo. Seja até pingar umas gotinhas no travesseiro, pingar umas gotinhas no lençol, pingar umas gotinhas perto do móvel onde você vai estar ali respirando, ou na mesa, ou colocar em alguns alimentos, como a gente já comentou aqui. Isso é a arte do amor, esses são os aromas do amor. E esse aroma do amor, que você mais importante que você tem que lembrar, é o teu aroma, é a tua pele, é o teu olhar. Porque o teu olhar, né, tem uma impressão. A tua impressão digital tem uma marca. E você é uma marca, você é uma marca única, né? E que o dono dessa patente é você. Ninguém é dono da tua marca, é você que é dono de você. E que você tem que se empoderar. E se as coisas estão difíceis, busca um óleo essencial para te ajudar nessa caminhada. Bom, nada na vida, pelo menos para mim, eu acredito que aconteça por acaso. E estar hoje aqui conversando com pessoas ou falando para pessoas que eu nem imagino quem são, algumas eu até sei, porque me avisaram que iam participar, que iam escutar minhas palestras, outras eu vou descobrir a partir deste momento. Então eu sei que essa sintonia, essa vibração de algumas pessoas, ou de dezenas ou de centenas terem parado para me escutar, né, é porque está dizendo para mim, eu quero me escutar. Eu quero priorizar, eu quero colocar na minha vida o amor. O aroma mais importante da minha vida é o amor. Seja ele com alecrim, seja ele com rosa, seja ele com lang-lang, com patchouli, com cacau, não importa. Importa que hoje eu resolvi que amar vai ser a minha marca, né? Que amar vai ser o meu registro por onde passar, que amar vai ser justamente a impressão que eu quero deixar. No sorriso, no olhar, no andar, no caminhar, no deitar, no acordar, no respirar. E tudo isso só pode ser possível porque as pessoas acreditam nisso. E essas pessoas que acreditam, eu tenho que agradecer justamente aos organizadores desse congresso maravilhoso, o Conaroma, agradecer que, né, já foi dito que, e é interessante porque essa frase foi dada para vários autores, né, e aí eu me vejo até também como eu gostaria de ter dito isso, né? Sonhar um sonho sozinho é apenas um sonho, mas sonhar acompanhado, né, com várias pessoas, é justamente fazer desse sonho uma realidade. Então, acredito que este congresso, ele é uma realidade, passou a ser uma realidade
porque várias pessoas em vários lugares, em vários momentos da sua vida, acreditaram e acreditam na aromaterapia, acreditaram e acreditam nos óleos essenciais. E a partir daí puderam criar esse evento, puderam materializar esse evento. Muito agradecida aos organizadores, muito agradecida a quem está me ouvindo, muito agradecida ao universo, à minha partícula divina. Obrigada. Namastê.